dia, boa tarde ou boa noite. Esta é mais uma videoaula para o canal Matemática Top, uma aula de geometria analítica para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o perpendicularismo entre duas retas, tá? Uma definição bem básica: duas retas são consideradas perpendiculares somente se o produto entre seus coeficientes angular for igual a -1. Lembrando que o coeficiente angular é aquele número que multiplica o x, a nossa letra m da nossa equação, né, reduzida. Lembrando que a nossa equação reduzida ela é y igual a m que multiplica x mais n. Essa é a nossa equação reduzida. Y igual a m que multiplica x mais n. Então, o nosso coeficiente angular, ele sempre vai ser a nossa letra m, né? Então, essas retas são paralelas. Nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. MR multiplica MT igual a -1, ou coeficiente angular da reta R multiplicado pelo coeficiente angular da reta T igual a -1. Lembrando que essas letras aqui, RT, elas podem ser qualquer letra, tá? Podem ser A, B, C, D, S, T, F, H, tá? Eu só usei a letra R e a letra T como exemplo, tá? Mas podem ser qualquer letra, tá? Ou seja, uma reta, o coeficiente angular de uma reta multiplicado pelo coeficiente angular de uma segunda reta, o resultado tem que ser igual a -1, ok? Só para a gente entender, tá? O perpendicularismo é quando eu tenho duas retas. Vamos supor um exemplo aqui. Eu tenho essa reta reta R e essa reta T. Observe que elas vão se cruzar aqui nesse ponto que nós vamos definir P, e exatamente aqui no meio vai formar um ângulo de 90 graus. Então isso nós dizemos que são retas perpendiculares, quando elas se cruzam e entre elas formam um ângulo de 90 graus, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Vamos pegar aqui esse exercício, tá? Verifique esse exercício. Verifique se as retas abaixo são perpendiculares, tá? Então nós vamos verificar se as retas abaixo são perpendiculares. Então eu vou dar um exemplo aqui, exemplo número 1, tá? O exemplo de número 1, onde eu tenho uma reta, tá? R, onde y é igual a 2x mais 4, e eu tenho uma reta T, onde y é igual a -1/2 de x mais 8, tá? Então vamos verificar se essas duas retas aqui elas são perpendiculares, tá? Tá simples. Vamos lá. Para isso a gente vai pegar os nossos coeficientes angulares, né? Vamos escrever aqui a nossa equação, né? Ó, m de R multiplicado por m de T tem que ser igual a -1, tá? Então vamos olhar, né? Olhando aqui na equação R, tal, y igual a 2x mais 4, quem é o nosso coeficiente angular? O número 2, né? O número que está do lado do x. Então eu vou vir aqui e vou substituir 2. Olhando na nossa reta T, quem é o nosso coeficiente angular? Ora, o -1/2. Então vem aqui, -1/2. E vamos verificar se isso é igual a -1, tá? Para resolver isso,
né? Eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 1, menos 2, dividido por 2. Ó, um pouquinho assim. Foi isso que eu fiz, ó. 2 vezes menos 1, menos 2, e mantive o 2. Então, menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Ora, a equação dizia coeficiente angular de uma reta multiplicado pelo coeficiente angular de outra reta tem que ser igual a menos 1. Então, eu peguei o coeficiente angular da reta R, que era o 2, multipliquei pelo coeficiente angular da reta T, que era o menos 1/2, e a gente descobriu que isso era igual a menos 1. Então, essas retas são perpendiculares. Como é que eu escrevo a resposta? Ó, R é perpendicular a T. Então, ó, a reta R perpendicular à reta T, tá? Vamos colocar assim, ó, né? R é perpendicular a T. Então, esse símbolo aqui, ó, né, significa que essas retas são perpendiculares. Então, R é perpendicular a T. Tá? Deu menos 1. Vamos ver um outro exemplo. Mais um exemplo aqui. Vamos pegar aqui uma reta S, tá? Para a gente mudar um pouquinho a letra. Uma reta S, tá? Ó. S igual a Y igual a 6x mais 8 e uma reta T igual a Y menos 3x mais 12. Tá? Então vamos verificar se essas retas são perpendiculares, tá? Lembrando, vamos escrever aqui a nossa fórmula, né? Pra gente sempre decorar. O M de S multiplicado pelo coeficiente angular de T tem que ser igual a menos 1, tá? Tem que ser igual a menos 1. Se não for, elas não são perpendiculares. Então, quem é o coeficiente angular da reta S? Ora, é o número que multiplica o x. Então, é o 6. Eu venho aqui, 6. Quem é o coeficiente angular da reta T? É o menos 3. Então, eu venho aqui, menos 3. E vamos ver se isso vai dar menos 1. Tá? Então, 6 que multiplica menos 3 é igual a menos 18. Ora, menos 18 é diferente de menos 1. Então, essa reta ela não é perpendicular. Tá? Então, eu vou escrever, tá? Reta S, tá, ó, não é perpendicular. Perpendicular a reta T, tá? Então, como deu um número diferente de menos 1, essas duas retas elas não são perpendiculares, tá? Vamos ver um outro exemplo, tá? Só pra gente desencargo de consciência. Vamos pegar uma reta aqui H, tá? Uma reta H, Y igual a menos 5, x mais 8 e uma reta J, tá? Y igual a 1/5 de x menos 3, tá? Então vamos lá. Vamos verificar se elas são perpendiculares, né? Vamos escrever a nossa equação, né? Ó, M de H que multiplica M de J tem que ser igual a menos 1. Essa é a condição para elas serem perpendiculares. Quem é o coeficiente de H? Menos 5. Então, menos 5, que multiplica o coeficiente de J, que é 1/5. Então, vamos lá.
Menos 5 vezes 1 é igual a menos 5. Aqui embaixo a gente só repete, né? Então, menos 5 dividido por 5 igual a menos 1. Então, eu vou escrever a resposta, né? Então, H é perpendicular, ó, o símbolo. H é igual a perpendicular a J, tá? Como o resultado deu menos 1, eu vou dizer que a reta H ela é perpendicular a J. Ok? Esse é um exercício simples, né? Bem tranquilo, não tem muitos segredos. Vamos para um exercício de... Voltamos aqui com exercício de número 2, onde ele diz da seguinte forma: determine a reta T que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta R. Observe uma coisa, que o exercício já está dizendo para nós que a reta T ela é perpendicular à reta R. Ele já está dizendo que T é perpendicular à reta R, tá? Então, o que o exercício quer que a gente faça? Ele quer que nós encontremos, tá, a equação reduzida da reta T. Determine a reta T. Então, observe que ele já nos deu o ponto A, onde x é igual a 5 e x é igual a 0 e y é igual a 5. Ele também já nos deu a equação reduzida da reta R, onde y é igual a 4 menos 2 que multiplica x. E ele quer que nós encontremos aqui, ó, a equação da reta T, tá? Então, esse exercício, para a gente resolver ele, nós vamos fazer da seguinte forma, tá? Vamos observar aqui na reta R que eu vou usar os pontos, o ponto A, 0 e 5. Então, quando x for igual a 0, y, só um minuto, vocês não estão vendo, vamos subir um pouquinho para cima, aqui. Quando x for igual a 0, y é igual a 5, o nosso coeficiente angular, o nosso MR, é igual a menos 2. Lembrando que o coeficiente angular, ele é sempre o número que multiplica o x. Então, no caso aqui, ó, eu tenho menos 2x, então o coeficiente angular, o MR, é o menos 2. E o nosso coeficiente linear é o número 4, que é o que não tem letra, né? No caso aqui, o 4. Então, ó, x valendo 0, eu estou usando o ponto A aqui, x valendo 0, y valendo 5, o coeficiente angular, MR, menos 2, e o coeficiente linear, que é o N, é o 4, tá? Então, observe que para a reta T, para nossa reta T aqui, ó, vamos usar o mesmo ponto, tá? Ó, os mesmos pontos. Quando x for 0, y é 5, tá? Nós vamos usar o mesmo ponto, sempre usaremos o mesmo ponto, tá? Quando x for 0, y é 5, mas eu não sei quanto que vale o coeficiente linear, nosso MT, eu também não sei quanto que vale o coeficiente linear, o nosso N de navio T, tá? Então o M eu não sei e o N também eu não sei. Então o primeiro passo para me escrever a equação reduzida da reta T é eu encontrar quanto que vale esse cara aqui, ó, o nosso coeficiente angular, tá? Então, para encontrar ele, nós vamos fazer o seguinte: vamos usar aquela fórmula que eu passei no vídeo 1, né? Que é essa daqui, ó. EB R que multiplica MT, tudo isso tem que ser igual a menos 1, tá? Nós vamos usar sempre essa fórmula aqui, ó. Coeficiente linear da reta R, no caso aqui, ó, coeficiente linear da reta R, o menos 2,
que multiplica o coeficiente angular da reta T, que nós ainda não sabemos, repetindo, coeficiente angular da reta R, o menos 2, que vai multiplicar o coeficiente angular da reta T, que ainda nós não sabemos, o resultado tem que ser igual a menos 1, tá? Então, observe comigo. O nosso MR, nós já sabemos que é o menos 2, que está aqui, ó. MR menos 2. Então, iremos substituir aqui o menos 2, que multiplica o nosso coeficiente angular da reta T, nós não sabemos ainda. É o que nós queremos descobrir, correto? Então, vamos manter ele aqui. MT. Tudo isso é igual a menos 1. Né? A fórmula diz que tudo isso tem que ser igual a menos 1. Ora, eu tenho dois valores, só preciso descobrir um. Então, o que eu vou fazer? Vou passar esse 2 que está multiplicando aqui para lá, dividindo, né? E vamos isolar o nosso MT. Tá? Então, vai ficar coeficiente angular igual a menos 1. Esse 2 vai passar dividindo. Aí é simples, né? Menos com menos, mais. Então, ficou 1/2. Ok? Aí, para a gente não se perder, a gente vem aqui, ó, né? O nosso MT e vamos escrever aqui. 1/2. Agora falta só descobrir o coeficiente linear, tá? Para a gente fazer isso, nós vamos usar a nossa equação reduzida, né? Aquela equação simples, né? Y igual a M que multiplica X mais N. Simples. Ora, o valor de Y eu já sei? Já, tá aqui, ó, 5. O valor do M eu já sei? Tá aqui, ó, 1/2. O valor de X eu já sei? Tá aqui, ó, 0. Só falta descobrir o N. Então ficou fácil. Ficou muito fácil, gente. Então, ó, Y é 5. O M, 1/2. O X, 0. Mais o N que a gente ainda não sabe, que é o que a gente quer descobrir. Ok? Vamos resolver essa expressão, né? Vamos lá. 1/2 multiplicado por 0 é 0, né? Essa multiplicação aqui vai dar 0. Então, eu vou continuar com 5 aqui. Isso vezes isso é 0. Mais N, que é o que a gente quer descobrir. N mais 0 é o próprio N. Então, quanto que vale o N? N igual a 5. Então, eu venho aqui, ó, e vou completar aqui 5. Agora eu já consigo escrever a nossa equação. Eu tenho x valendo 0, y valendo 5, coeficiente angular MT valendo 1/2, coeficiente linear valendo 5. E como que eu escrevo a equação da reta T? Simples, né? Muito simples, né? Como é que eu escrevo a resposta? Vamos escrever aqui, ó, resposta. Resposta. Simples. Y igual a M. Quem é o nosso M? 1/2. 1/2 que multiplica X mais N. Né? Quem é o N? 5. Então, essa é a nossa reta T. Né? Essa é a nossa reta T. Y igual a 1/2 que multiplica X mais 5. Ok? Ok, pessoal? Vamos aqui para mais um exemplo, tá? Onde nós iremos encontrar a equação reduzida da reta T.
E nós temos aqui o ponto A, onde x é 0 e y é 8, onde também foi fornecido para nós a equação reduzida da reta R, onde y igual a 5 que multiplica x menos 8. Tá, então nós vamos determinar aqui a nossa equação reduzida da reta R, ok? Observe comigo, tá? Então, para nossa reta R, vamos preencher aqui, né? X, vamos usar aqui o ponto A, x é 0, vamos preencher aqui, y é 8, coeficiente angular, né? Onde eu encontro o coeficiente angular? Muito tranquilo. Eu vou olhar na minha equação reduzida e eu sei que o coeficiente angular, ele é sempre o número que multiplica o x. Então, nesse caso, o coeficiente angular é o 5. E eu venho aqui, coeficiente linear é sempre o número que não tem letra. Então, nesse caso, é o menos 8. Eu venho aqui e preencho menos 8. Ok? Então, quando x for 0, y é 8. Quando o coeficiente angular for 5, nosso coeficiente linear, n de navio, igual a menos 8. Agora, para a nossa reta t, que é o que o exercício pede, para nós determinar a equação reduzida da reta t, observe que eu vou usar os mesmos pontos aqui, os mesmos pontos A. Então, x valendo 0, x valendo 0, y igual a 8. Agora, eu preciso encontrar o coeficiente angular e o nosso coeficiente linear, né? Para isso, vamos escrever a equação a qual a gente vai encontrar o coeficiente angular, é aquela nossa conhecida, MR, que multiplica MT, tem que ser igual a menos 1, ok? Então, vamos encontrar aqui o nosso MT. Observe comigo que o MR eu já tenho. É o valor aqui, ó, que multiplica o x, né? Da nossa MR, né? Ó, da equação reta R, coeficiente angular 5. Então, iremos substituir aqui. O MT, coeficiente angular da reta T, nós ainda não sabemos. É o valor que queremos encontrar. E tudo isso tem que ser igual a menos 1. Ok? Substituídos os valores dessa equação, ficou muito fácil determinar quem é o coeficiente angular da reta T. Coeficiente angular da reta T. O que eu vou fazer? Vamos isolar o nosso MT, passando 5 para o outro lado da igualdade, dividindo, uma vez que ele está multiplicando aqui, ó, 5 vezes M, eu vou passar ele dividindo, ficando dessa forma. MT igual a menos 1 dividido por 5. Ora, acabei de encontrar o valor do coeficiente angular. MT é igual a menos 1. Como fizemos no exemplo passado, para a gente não se perder, vamos aqui, ó, e preenchemos igual a menos 1 quinto. Agora falta determinar quem é o coeficiente linear aqui, ó, o nosso n. Para isso, nós iremos usar a nossa equação reduzida, a nossa velha conhecida, né? Y igual a m
que é o coeficiente angular, que multiplica x, mais n, que é o nosso coeficiente linear, que é o que nós queremos saber. Ora, uma vez feito isso, ficou fácil, porque y eu já sei. Eu olho aqui, ó, y igual a 8. Então eu só substituo 8. O nosso coeficiente angular, o m, é o que nós acabamos de descobrir aqui. Quanto que ele vale? Menos 1/5, né? Então eu venho aqui e substituo menos 1/5. O x, eu já sei, né? Eu olho aqui, ó, x igual a 0, que é o ponto A que nós estamos usando. Então, x igual a 0, mais o valor do n que eu quero saber. N é o que eu quero descobrir, né? N é o que eu quero descobrir. Então, após substituir os valores, ficou fácil resolver. Menos 1/5 que multiplica 0, fazendo essa multiplicação, isso daqui vai dar 0. Então eu vou ficar 8 igual a 0 mais n. Multipliquei aqui, deu 0, repetiu 8. Então 8 igual a 0 mais n. 0 mais n é o próprio n, né? Então qual é a resposta aqui nesse caso? 8 igual a n. Ora, acabei de achar o valor de n. Era só o que eu precisava. Então observe que eu já sei o valor do m, menos 1/5. Já sei o valor do n, 8. Já sei o valor do coeficiente angular, menos 1/5. Já sei o valor do coeficiente linear, 8. Agora falta só escrever a equação da reta t, que é o que o exercício nos pede, né? Vamos escrever aqui a resposta, né? Resposta. Como que eu devo escrever essa equação? Simples, né? Pessoal, quando nós colocamos a resposta, tá? Valor de y e x nós não substituímos. Nós iremos substituir apenas o valor. Faltou escrever aqui. Nós iremos substituir apenas o valor do coeficiente angular e o valor do coeficiente linear, ficando dessa forma. Então a resposta ficaria assim, ó. Y igual a menos 1/5 que multiplica x mais 8. Ok? Y igual a 1/5 que multiplica x mais 8, né? Ficou meio apertadinho. Vamos virar aqui, ó. Acho que vai ficar melhor escrever assim da lateral. Tá, ó. A resposta ficaria assim. Y igual menos 1/5 que multiplica x mais 8. Essa é a nossa resposta final. Tá, ó. Y que multiplica 1/5. Da onde veio esse 1/5? Veio daqui, ó. Nosso coeficiente angular. Tá? Então, y igual a menos 1/5 que multiplica x mais 8. Da onde veio esse 8? Esse 8 veio daqui, ó, nosso coeficiente linear, tá? Ok? Tranquilo? Vamos fazer mais um exercício? Só mais um para a gente encerrar essa aula, tá? Não estava nem preparado aqui, mas vamos fazer aqui mais um. Vamos virar a folha aqui, para ficar em branco, só para a gente desencargo de consciência. Isso aqui a gente vamos fazer aqui na hora, tá? Então, ó, vamos pegar um ponto A qualquer, um ponto A, tá? Mais para baixo para vocês enxergarem. Ponto A.
O ponto A eu vou colocar valendo x0 e y igual a raiz quadrada de 8, tá? Então, ó, tranquilo? Tranquilozinho? Beleza? Então, ó, x0, y igual a raiz quadrada de 8, tá? A nossa reta R, tá, ó, R, vamos escrever aqui, R, igual a y, igual, tá? 4x mais 10, tá ok? Então, observe, eu tenho ponto A igual a 0 raiz quadrada de 8. A equação da reta R, y igual a 4x mais 10. Só falta encontrar a equação da reta T, né? É o que o exercício quer, né? Ó, nós determinamos a equação da reta T. Beleza? Então vamos fazer isso aqui. Bem tranquilozinho, a câmera está mexendo, né? Mas vamos lá. Então o primeiro passo é encontrar o coeficiente angular, né? Para isso, vamos escrever a nossa equação, tá? Ó. M que multiplica R, MR que multiplica menos 1. Vamos usar essa equação aqui. Então quem é o nosso MR? MR, ora, é o número que multiplica o x, ó, que está do lado do x, ó, aqui, ó, é o 4. Certo? O MT eu ainda não tenho, é o que nós queremos descobrir, igual a menos 1. Agora ficou fácil, né? Vou isolar o MT e vou passar o 4 dividindo. Tá? Então, ó, MT igual a menos 1 sobre 4. Ok? Vamos guardar essa informação. Agora eu vou descobrir o coeficiente linear, o nosso N, né? Para isso, nós vamos usar a equação reduzida da reta, né? Ó, vamos escrever ela aqui. Y igual a M que multiplica x mais N, tá? Então observa comigo que o valor de x eu já tenho, ele está aqui, ó. De y, melhor dizendo, eu já tenho. Está aqui, né? Ó, raiz quadrada de 8. Então eu só vou substituir. Igual. O valor do coeficiente angular, o M, eu já tenho, é o que nós acabamos de descobrir aqui, ó. Né? Ele vale quanto? Aí, galera, quem acertou menos 1/4 ganha um 10. E o valor de x, nós já sabemos, ele está aqui no ponto A, ó. Aqui, x, né? Ó, x e y, então x vale 0. Então vamos multiplicar aqui por 0. Agora, o nosso coeficiente linear, que é o que nós queremos saber. Esse ainda a gente não descobrimos, né? Então vamos lá. Quem é bom de matemática aí, vamos lá, ó. Menos 1/4 que multiplica 0, isso aqui é 0. Então vamos repetir aqui apenas o raiz quadrada de 8, que é 0, mais n. 0 mais n é o próprio n. Então quanto que vale n? N vale raiz quadrada de 8. Olha, eu tenho coeficiente angular, tenho o valor do n, coeficiente linear, agora só falta escrever a nossa resposta, né? Que é o que mais importa, né? Não adianta fazer a conta e não colocar a resposta, né, gente? Sem resposta não dá. Resposta. Vamos lá. Eu sempre vou começar com y, tá? Equação reduzida, ela sempre começa com y, tá? Então, y igual. Depois do igual, vamos colocar o coeficiente angular, o m de Maria. Quem é o nosso m? Tá bem aqui em cima, ó. Menos 1/4. Vou escrever ele até na mesma cor, tá? Para ficar didático. Tá, ó. Menos 1/4. Agora o x. O x a gente não substitui, né, gente? Então eu só escrevo x. Tá? Vamos escrever x.
mais o nosso n, aí sim nós vamos usar aqui, ó, o raiz quadrada de 8, tá? Vamos botar de preto. E fica bem visível aí para vocês. Tá? Então essa seria a nossa resposta aqui. Então y igual a menos 1/4, que multiplica x, mais 8, raiz quadrada de 8. Tá? Da onde veio esse 1/4? Ele veio dessa operação aqui. Da onde veio esse 8? Ele veio desta operação aqui. Tá? E aí nós juntamos tudo e descobrimos a nossa reta t como resposta. Tá? Esse vídeo aí é, como já foi dito, uma aula de geometria, né, analítica para os alunos do terceiro ano do ensino médio, da rede do terceiro médio, tá? Para os nossos alunos aí da rede pública, tá? É o exercício da página 13, atividade número 4, tá? É o que nós estamos resolvendo, tá? O perpendicularismo, tá? Página de número 13, atividade número 4, preencher a tabela lá, de acordo com o que vocês viram no vídeo. Se você gostou desse vídeo, né, dê o seu joinha, dê o seu like. Se você não gostou também, curte aí para crescer o nosso canal, né? Se você tiver um comentário aí, né, deixa o seu comentário aí, vai ser muito bom, tá? Só para nós terminarmos a aula aqui, já foram 16 minutos. Pessoal, como que é a nossa equação reduzida? Quem lembra? É y. Quem lembra? Cadê? Y igual, né? A m, que multiplica x mais n, tá? Essa é a nossa equação. Y igual a m. Aqui é coeficiente angular. Quem lembra dessa aula? É o nosso coeficiente angular, né? Ó, esse cara aqui. E esse cara aqui, ó, né? Tá todo torto a câmera. Vamos ajeitar. E esse cara aqui é o nosso coeficiente linear, né? Esse aqui é o nosso coeficiente linear, né? Lembra? Vamos lembrar da aula rapidinho? Então, coeficiente angular é aquele que vai determinar, né, o quanto a reta está inclinada, né? Ó, essa inclinação, esse cara aqui, ó. O nosso M vai determinar a inclinação da reta. E o nosso N, ele vai determinar a posição no eixo Y, né? Subindo e descendo, né? Ó, no eixo Y, tá? Se você gostou dessa aula, deixa seu joinha, né? Vamos lá, bora estudo aí, que cai no Enem. Muito obrigado, você que ficou aqui com a gente até agora. Bons estudos para vocês aí. Sou o professor Sérgio, canal Matemática Top. Se você gostou, dê o seu joinha.